Olá, é com imensa alegria que começamos o programa Bem Fazer, porque o bem que se faz, faz bem. Desde já agradecemos a participação de vocês nessa construção. Sejam muito bem-vindos a este canal que busca sempre o melhor para vocês. Na edição de hoje vamos mostrar uma matéria sobre ecologia doméstica, vamos falar também com a coach Eilis Lemos sobre autoestima, isso e muito mais. Mas dando início ao programa, vamos conhecer o trabalho realizado pela Fundação Bradesco. Nomeada inicialmente como Fundação São Paulo de Piratininga, a Fundação Bradesco nasceu com o objetivo de promover a inclusão e o desenvolvimento social desde 1956, onde oferece educação gratuita e de qualidade a milhares de pessoas. De lá para cá foram criadas algumas escolas no Brasil, passando a instituição a ser reconhecida pelo Conselho Nacional de Serviço Social como entidade de fins filantrópicos. A Fundação Bradesco foi declarada como entidade de utilidade pública federal e, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, deu-se início o telecurso 2º grau, destinado à educação de jovens e adultos via teleeducação. A Fundação Bradesco associou-se ao Canal Futura a fim de apoiar no desenvolvimento de programas e projetos voltados à educação. Reafirmando o compromisso com a inclusão, foi lançado o primeiro curso de informática para pessoas com deficiência visual do Brasil. Com a inauguração da unidade escolar de Boa Vista, o sonho da abrangência nacional tornou-se realidade, com escolas da Fundação Bradesco presentes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O município de Caucaia, no Ceará, foi um dos municípios contemplados a receber uma das sedes da Fundação Bradesco. E se você tiver a fim de conhecer ainda mais sobre a Fundação, visite o site ou vá até este endereço que aparece na sua tela. A atual Fundação Bradesco está em 40 escolas e já beneficiou mais de 46 mil alunos. Que maravilha de iniciativa, Lígia! A matéria que vamos assistir agora é sobre ecologia doméstica. E quem fala a respeito é a aromaterapeuta Camille. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui em mais um Dom da Vida, no programa Bem Fazer, em Aquiraz, no Centro de Meditação Oceanic, e eu vou ter um papo muito legal com Camille a respeito de ecologia sustentável. E vai ser sensacional, né? Então, Camille, fala pra gente um pouco da tua trajetória e um pouco também do teu trabalho com essa ecologia sustentável. Partiu muito de uma prática pessoal, de uma busca pessoal de como eu poderia estar gerando menos impacto no meio ambiente. Então, na Bahia, eu fundei um projeto de permacultura urbana que me deu a possibilidade de me aprofundar mais, de conhecer, pesquisar e estudar sobre a ecologia doméstica, elaboração de produtos biodegradáveis para a harmonização de ambientes e muitas outras práticas em relação a como eu poderia estar manejando melhor os resíduos que eu gerava, tanto alimentos como embalagens em geral, e de como poderia, de alguma certa forma, estar mais em contato com a natureza. E aí, dentro daquele projeto, que era um grande laboratório, eu pude experimentar várias coisas no contexto urbano. E, ao longo dessa minha trajetória, eu pude ver que, realmente, a gente não pode ser sempre, ou nunca vai atingir aquele espaço do 100% sustentável. Mas uma coisa que acho que é uma questão minha, de muita gente que vai estar assistindo, é a respeito da acessibilidade a essa ecologia sustentável. Porque muita gente, quando ouve falar sobre esse assunto, pensa, tem que ter, vai tomar uma água de coco, vai tomar um refrigerante, tem aquele canudinho, é caro, né? Eu tenho algumas reflexões sobre esse assunto, né? Um é que um passo que a gente precisa dar é ressignificar valores, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que eu vou comprar um canudo ecológico, seja ele de inox, de plástico, que você pode reutilizar várias vezes, e aí eu vou pagar R$20 por ele.
Então é algo que eu uso sempre, que eu preciso muito, então de repente vale a pena eu investir. Se for algo que é muito pontual, é eu realmente me responsabilizar com aquilo que eu vou estar consumindo. Então essa questão de valor, para mim, é um ponto importante para a gente tomar consciência. Realmente tem muitos recursos que são caros e a gente pode substituir isso. E aí é um processo que você vai precisar fazer uma pesquisa. Por isso que eu falo, é algo que não tem uma receita pronta, não tem algo que já traz, é assim que você vai ser ecológico, você vai adaptar a sua realidade. Então, tipo, nossa, então eu não quero usar mais canudinho plástico. Qual seria uma outra opção? É beber o coco direto na boca. Ou pedir um copo de vidro no lugar que eu comprei o coco para botar e beber, porque ali vai lavar e vai reutilizar. Então, mudar a forma, porque tudo que a indústria moderna trouxe é para ser prático, porque a gente precisa ser imediatista, é tudo muito rápido, então não tem um tempo para poder fazer as coisas, então é muito mais fácil abrir uma embalagem, de fazer o uso mais instantâneo das coisas e que isso gera muito lixo, né? Agora, Camille, tem uma outra dúvida minha. A gente estava falando aqui a respeito do canudinho, o pessoal descartar aí pela rua. Tem um impacto muito forte, né, na natureza, até porque o plástico ele tem uma certa resistência a se decompor, né? E eu queria saber da importância da divisão do lixo doméstico dentro de casa na hora da dispersão, né? Queria que você falasse um pouco do impacto na saúde. Esse é um assunto que mexe bastante, principalmente porque a nossa cultura veio de misturar o lixo, né? Os resíduos. Então, algo que a gente já faz por toda a vida, fazer essa transição é algo que vai mudar, assim, algo no nosso sistema mesmo. Quando eu faço também a minha pesquisa com a ecologia doméstica, ela é voltada também para a harmonização de ambientes. Então, a nossa casa é o nosso espaço sagrado, é o nosso lar, um lugar que é o nosso porto seguro. Agora mesmo com a pandemia, que a gente foi convidado a estar mais dentro de casa, viu a importância de ter um ambiente saudável, seja nas relações, mas também de forma estrutural e física. E tudo é energia. Se sobra o resíduo do alimento orgânico, que a gente fala o quê? É casca de fruta, é resto de comida, e a gente mistura no plástico, bota no saco e joga fora, a gente, de uma forma da lei da natureza, a gente não está fazendo um ciclo correto. Então isso, gente, gera um impacto muito, muito grande. Se você vai no lixão, a quantidade de produtos que precisam para poder estar ali tratando aquele lixo, é recurso financeiro, dinheiro, que a população, né, ali a prefeitura e tudo mais, o governo está investindo, que a gente muito poderia fazer uma separação e ainda gerar renda para grande parte de cooperativas. Se a gente não pega um lixo, se a gente tem um plástico que ele é reciclável, e se ele está limpo e seco, a gente vai conseguir dar um destino adequado para ele. Então, uma vez que a gente está dentro de casa e a gente está com aqueles lixos, que eu nem gosto de chamar de lixo, eu gosto de chamar de resíduo, porque é algo que a gente consumiu e a gente gerou aquilo. A gente mistura. Ali dentro já começa com o cheiro forte dentro de casa. Quando o povo fala assim, o lixão passando, que cheiro horrível. É a gente que está causando isso. Misturando todos esses resíduos, atrai mais bichos, né? Principalmente no meio urbano, baratas, e para o ambiente ratos, porque fica naquela mistura, né, que também pode gerar esse impacto. E eu vejo também de uma maneira energética que a gente não está ali contribuindo por um ciclo que pode fazer o bem para o todo. É um processo de adaptação? Porque vai exigir uma nova mudança no seu dia a dia, né? A forma como você vai separar. Mas se você tem ainda a intenção de aprofundar mais esse processo de pegar esses resíduos orgânicos e até transformar em adubo para botar na terra, isso é um processo que aí precisa um pouco de
conhecimento, de ter recursos e materiais para isso. Mas se já começar separando a comida das outras embalagens, já faz uma diferença muito grande. Bacana, Lígia, saber que temos esse tipo de alternativa que podemos adotar para um ambiente mais sustentável, né? E você fica aí que tem a segunda parte dessa matéria que está imperdível. É isso mesmo, Leicam, mas agora eu faço um convite especial para vocês aí de casa. Nós estamos de braços abertos para receber você e as suas boas ações. Se você tem um trabalho social capaz de mudar a vida de alguém, aqui é o seu lugar. Conte com a gente que juntos vamos alimentando essa corrente do bem. Eu também aproveito para você que está acompanhando o programa a seguir as nossas redes sociais. E como o nosso programa também tem a intenção de proporcionar momentos de alegria e principalmente incentivar a quem nos assiste a viver bem e fazer o bem, selecionamos um vídeo que tenho a certeza que vai fazer você se emocionar.เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
Tomando uma águazinha, né? Que é importante a gente hidratar o corpo. Olá, estamos de volta, diretamente do Estúdio 2 da TVDD, mas neste bloco você vai ver a segunda parte da matéria sobre ecologia doméstica. Mas antes, nós vamos de indicação literária, que é um livro fantástico do autor Andrew Solomon, O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão. O livro Demônios do Meio-Dia, um Atlas da Depressão, foi publicado pela primeira vez em 2001. Ele examina aspectos pessoais, culturais e científicos da depressão através das entrevistas publicadas do autor Andrew Solomon, com pessoas que sofriam com o problema, além de médicos, pesquisadores, políticos e farmacêuticos. Devido à forma como o autor trata essas questões, a obra recebeu críticas positivas, sendo descrito pelo New York Times como um livro de notável alcance, profundidade, largura e vitalidade. Não à toa que em 2002 o livro foi finalista do Prêmio Pulitzer de Não Ficção Geral. Essa foi a indicação literária do programa Pra Você. Lígia, eu super indico esse livro, já li uma vez, muito interessante, uma leitura muito enriquecedora. Bom, gente, agora vamos para a segunda parte da matéria da ecologia doméstica com a Camille, né? Vamos acompanhar essa matéria. E ainda falando sobre o ambiente, né, familiar de casa, a gente... Antes de começar as gravações, estava conversando sobre um outro campo que você atua, que é a aromaterapia, né? E o que consiste essa prática? Sabemos que a atuação do óleo essencial ela é de uma forma integral. Então, mesmo que você venha utilizar a nível tópico, ou em uma massagem, ou passando no machucado, numa espinha, o que quer que seja, você não vai estar somente ali tratando de algo específico, mas também você vai ter a oportunidade de inalar o aroma, e isso a psicoaromaterapia vai estar atuando. Vai haver também um equilíbrio, uma harmonização energética. Então a gente não vai estar apenas lidando com um óleo essencial para algo pontual. Eu sou aromaterapeuta que não usa óleos essenciais para limpar a casa, visto que, né, são matérias-primas que são naturais, mas tem todo um processo de extração e tudo mais, e que encarece muito, e além disso gera bastante impacto se a gente for usar para lavar louça, para poder passar pano no chão na casa. Então eu comecei a explorar a fitoenergética, que é o estudo das plantas na elaboração de compostos e extratos alcoólicos usando as plantas. Então, por exemplo, a gente tem aqui um capim-santo. Aí pega esse capim-santo, ele vai ter as propriedades de atuação física, né, bactericida, fungicida, astringente. Então, é uma forma de você estar em contato com as plantas, porque eu estudo aromaterapia também são as plantas, mas aí para a harmonização e limpeza da casa, eu gosto muito de explorar as plantas in natura mesmo. Camille, só queria um exemplo desses aromatizantes que você falou que a gente pode estar fazendo com alguma erva dentro de casa, porque de repente, como você falou, tem alguma pessoa em casa que tem certa alergia a esses perfumes industrializados, esses materiais mais pesados, né? E de repente isso pode ser uma saída. Tem um que você já foi falando que me veio, que é o biodesinfetante de limão. O limão, ele é um ótimo condutor de limpeza, de clareza mental, energética. Então, realmente, ele vem para poder limpar. O alecrim concede alegria de viver, de estar conectado com a vida. Então, imagine, você está limpando a sua casa, não só limpando fisicamente, mas você está promovendo um campo energético que vai contribuir. Você vai precisar de um pote de vidro, 6 limões, água, de álcool 70, frasco spray. E aí, para a gente fazer o processo de fermentação, é importante que
esteja bem higienizado, porque vai estar fazendo um cultivo de bactérias, e são as bactérias amigas. Então, aquela ideia que a gente tem da casa, tem que ser esterilizada, tudo muito limpo, a gente deixa ela vulnerável também, assim como o nosso corpo, que a gente fica 100% tudo limpo, a gente precisa criar anticorpos. Então, nesse pote de vidro, você vai pegar limões, 6 limões, aí você vai cortar eles em rodela, você vai pegar esse pote, vai colocar água, e aí pode ser até a água mesmo da torneira, viu, gente? Assim, para mim é tudo muito prático. Bota esses limões dentro, fecha, e aí você vai deixar pelo menos 7 dias ele dentro dessa água. E aí todos os dias você pega esse pote, vai sacudindo, vai mexendo, e após esses 7 dias você vai abrir. Passando esses 7 dias, você vai pegar todo esse recipiente e vai colocar no liquidificador. Aí você vai bater tudo no liquidificador e depois você vai coar com um pano ou passar na peneira. Aí você já tem o seu biodesinfetante e depois dele pronto, você vai pegar uma parte de álcool 70 e vai colocar nesse líquido que você extraiu. Aí depois você bota num pote de uma garrafa, no pote de vidro, você fecha direitinho e guarda. E aí você pode botar num frasco spray para poder borrifar em bancadas, pode usar em banheiro. Para limpar fogão, gente, é incrível, porque o limão ele tem uma ação de adstringência muito potente, sabe? Então, para tirar gorduras, mau cheiro, ele é maravilhoso. O que eu mais gosto da ecologia doméstica, na elaboração de produtos biodegradáveis, é a sua possibilidade de criar, de ser criativo. Então, assim, você pode transformar na sua cozinha um laboratório. O que você tem aí disponível no momento? Eu tenho cravo, tenho canela, tenho alecrim, tenho manjericão, hortelã, gengibre, e de acordo com a propriedade fitoenergética dessas plantas, que você tanto pode pesquisar, como também ter uma conexão pessoal com elas, você pode montar seu composto. E é uma brincadeira maravilhosa. Ele é um multiuso super potente, então você pode usar para passar pano no chão, limpar a cozinha, banheiro, diversas formas, e fazendo um cultivo, né, de bactérias amigas, trazendo essa relação mais próxima também com a natureza. E ao mesmo tempo é super econômico. Camille, para encerrar esse assunto tão maravilhoso e rico, você tem alguma rede social, algum contato que você possa deixar para quem está nos assistindo? Eu tenho um perfil no Instagram, que é @atmocamine, e lá eu sempre compartilho, faço lives, faço postagens também de receitas. Então lá tem a receita desse biodesinfetante, tem de vinagre caseiro, de extratos. Eu também tenho um glossário das ações fitoenergéticas das plantas para harmonizar as plantas, que eu distribuo gratuitamente. Então, se quem sentiu o chamado e queira aprofundar um pouco mais, porque eu sei que o assunto é grande, faz também a gente refletir bastante, mas espero que nesse pouco tempo já tenha passado um pouquinho para vocês e que vocês tenham gostado também. Depois de conhecer mais sobre o universo da ecologia doméstica, nós preparamos um material bem interessante a respeito da importância dos ecopontos nas grandes cidades. E quem fala mais a respeito é o coordenador especial de limpeza, Albert Gradval. Podemos dizer que Fortaleza hoje atende o princípio da sustentabilidade. Uma rede de ecopontos implementada em todas as suas regionais tem gerado mais de 30 mil pessoas praticando a coleta seletiva. Mas o que é mais importante nisso tudo é que essa rede de ecopontos tem transformado o comportamento dessas pessoas. A autoestima tem se elevado e ainda por cima, quando se trata de uma população de baixa renda, possibilita o aumento da sua renda familiar, trocando, por exemplo, resíduos por crédito na conta de energia. Mas tem também mais um detalhe importante: os ecopontos são ferramentas de geração de renda.
Hoje, os carroceiros sobrevivem com dignidade por causa da rede de ecopontos espalhada em toda a cidade. Isso, por si só, já responde a uma mudança cultural e uma mudança social no que concerne à gestão ambiental dos resíduos. Nada mais do que aceitarmos que nossa vida mudou, que a qualidade de vida é outra e que o lixo já tem lugar certo. Bom, como dito pelo Albert, é importante destacar também que nos ecopontos a população pode ter acesso ao benefício do programa Recicla Fortaleza, que gera desconto na conta de energia, e também ao programa E-Carroceiro, em que gera também créditos para ser utilizado nos estabelecimentos comerciais cadastrados na região. Então, para se ter uma ideia, gente, são mais de 82 ecopontos espalhados aqui na cidade de Fortaleza. Vale a pena visitar um ecoponto próximo da sua casa e conhecer de perto essa iniciativa, né? Eu e a Lígia temos aqui alguns materiais, né? Já estamos fazendo a nossa parte, materiais aqui que jogados na natureza vão causar um prejuízo bem danoso, né, Lígia? Exatamente. Vale lembrar que nesses ecopontos existe o descarte correto, né? O descarte direcionado para esse tipo de equipamento, de lixo eletrônico, no caso pilha, que se isso jogado no meio ambiente causa um impacto muito grande, tá? O programa volta já, até daqui a pouco. Olá, estamos de volta e não é novidade falar sobre a pandemia do novo coronavírus. O que vivenciamos ainda são as consequências do que ela deixou desde o seu início em março de 2020. A certeza no momento é que todo esse isolamento social fez com que a relação de trabalho, que antes presencial, mudasse. É o chamado home office. Paralelo a isso, temos o velho normal versus o novo normal. Claro que para cada pessoa a saída não pode ser comemorada da mesma forma. E é sobre isso que falamos com a coach Eirlis Lemos, que vai explicar sobre esses desafios. Seja muito bem-vinda, Eirlis. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui mais uma vez. Você pode começar falando sobre quais os desafios, né, que essa pandemia deixou para a gente. Olha, nós temos tido muitos desafios.
a começar pelos emocionais. Nós estamos acometidos de tantas informações, de tanta falta de esperança, que emocionalmente as pessoas estão doentes, estão sem esperança, sem foco no futuro, achando que vai ter um novo normal. Mas se a gente observar, todos os dias é um novo normal. Eu acordo com uma dor de cabeça, é um novo normal. Eu tenho que me adaptar àquela dor de cabeça para que eu passe bem o meu dia. E depois de uma pandemia não é diferente. Nós precisamos entender que cada ser humano tem uma rotina e nós vamos precisar viver à luz da minha rotina individual. Tem o coletivo? Tem, mas sempre teve. Nós precisamos desmistificar, nós precisamos tirar essa força do mal. Vamos falar assim. Precisamos tirar essa força do mal, precisamos tirar essa força do pessimismo, tá? Não é porque a gente nada disso. A gente precisa só entender que eu tenho o meu dia a dia, você tem o seu, e que nós temos dificuldades e que nós precisamos, da melhor forma possível, transpor. E não é com força, é com amor. Nós precisamos entender que todos os dias nós temos um novo normal. E nós estamos assim achando que vamos descobrir a pólvora por conta disso, que tudo isso vai fazer assim uma hecatombe. Não, é tudo aqui dentro. É tudo aqui dentro. Não deixa de ter informações novas, não deixa de ter ações novas de outros, mas nós precisamos manter esse equilíbrio, internalizar que todos os dias é um dia novo, independente de pandemia. Todos os dias eu saio para trabalhar, independente de pandemia. Todos os dias eu vou ter um desafio com meu filho, independente de pandemia. Trabalhando em casa ou não. Trabalhando em casa ou não. Essa questão da casa, aí sim, o trabalho em casa nos trouxe uma nova rotina, nos trouxe um novo olhar para casa, para filho, para marido, para o que nós dávamos importância. Né? O que eu dava importância antes de estar vivendo dentro de casa, de estar vivendo uma outra rotina, era realmente importante ou era minha válvula de escape? Porque às vezes nós damos importância a determinadas questões que não são importantes. Elas são válvulas de escape para que a gente não olhe o que é importante. Então, essa pandemia, eu acho que tem muita coisa boa para a gente tirar. Nós precisamos tirar o bom de tudo isso. Exatamente. Bruno? Elis, eu tenho uma pergunta, um pedido a te fazer para mim, para os telespectadores, né? Queria que você desse uma dica, porque a gente está vivendo agora um momento de vacinação em massa, e essa vacina vem como uma esperança para as pessoas. Mas uma boa parte das pessoas receberam essa pandemia, né? Enfrentaram essa pandemia de uma maneira difícil, né? Antes tinham a sua casa cheia de familiares, os domingos aqueles almoços e suas saídas para as festas, né? Que o brasileiro gosta de festa. E de repente se viu enclausurado, preso, né? E não só preso dentro da sua casa, os que puderam ficar dentro de casa, mas também presos dentro de si, guardando aquela vontade de abraçar, de beijar, de festejar junto com os amigos. Então, queria saber de você o que uma pessoa que está passando por esse momento, digamos assim, de transição, né? Saindo, que a gente está saindo praticamente desse momento de ficar trancafiado dentro de casa, do medo, tendo que enfrentar o mundo agora com o vírus, porque ele não foi embora. Então, queria saber de você o que você poderia indicar, uma dica de como se enfrentar esse novo normal, né? Eu vou sempre usar essa frase, que eu acho muito importante que as pessoas tragam para si, tirar o peso desnecessário, tá? É um momento desafiante. O vírus existe, mas como todo e qualquer vírus, nós vamos precisar aprender a conviver com ele, tá? Pode ser que você não queira conviver com esse vizinho, mas você, nesse momento, não está podendo trocar de casa. Então, você vai conviver com esse vírus. Ele está aí. Quando você pega esse vírus,
Você pode sim ficar muito doente, é fato, porém, nós não podemos viver a vida com esse medo, porque Covid é uma doença solitária, porque as pessoas, elas têm medo, né? Mas se você sabe como transmite um vírus, se você sabe como pega um vírus, você já tira um pouco desse medo, porque você sabe que você andando aqui, você não vai pegar. Você pega se você tiver contato com boca, nariz, olho. Então a gente tem que aprender também a conviver com isso. Porque esse momento de você estar em casa, muito tempo recluso, as pessoas estão com medo de chegar junto, as pessoas estão tirando a sua essência de ser humano, elas não sabem mais chegar, às vezes você vem com um sorriso, a pessoa fica longe. Verdade. Você fica meio que desconcertado, que você não sabe mais onde que eu errei, e você traz para você um erro de chegar para falar. E às vezes também a pessoa que está do outro lado, ela está emocionalmente tão desgastada que ela não diz um basta de uma forma amena. Ela te trava, ela é sisuda. E aí, assim, pessoas doentes, machucadas, vão machucar. Nós, por mais boa vontade que tenhamos, mas quando alguém chega e te já joga um balde de água gelada, você vai parar para pensar qual é o seu próximo passo. Não que isso vai interferir no seu dia, no seu humor, mas você para pensar. Como é que eu vou agir? Agora, como é que eu vou agir na rua? Como é que eu vou agir no ônibus? Porque nós estamos vivendo um momento tão desafiante que é essa história do cancelamento. Quem já viu alguém cancelar um ser humano? Porque você discorda da maneira, da postura, e essa pandemia tem mostrado isso. As pessoas estão cancelando os outros, deixando os outros emocionalmente doentes, porque não concordam com a mesma coisa. Nós não somos obrigados a concordar, até para que a gente possa voltar a conviver em sociedade. Nós não somos obrigados, mas nós temos que entender que por trás dessa pessoa tem um ser humano. Por trás dessa profissional tem um ser humano, por trás do estudante tem um ser humano, por trás do pai, por trás da mãe, por trás do empresário, por trás de todas as funções, por trás tem um ser humano. E precisamos entender isso. Agora, cada indivíduo precisa começar a olhar para dentro e entender que o mundo não gira no seu entorno, tá? O mundo não gira no seu umbigo. Você precisa olhar o todo, olhar como a sua vida impacta na do outro, como as suas palavras impactam na vida do outro, para que a gente possa diminuir as palavras fortes, as palavras grosseiras, para que a gente possa usar do amor. Os brasileiros são pessoas quentes, que gostam do abraço, mas até que ponto é profundo? É sincero isso. É sincero. Até que ponto é oba-oba? Até que ponto eu senti falta do abraço, daquele calorzinho que vai aquecer meu coração? Ou eu senti falta daquela muvuca, daquela coisa, você chega, abraça, não sei o quê. Sentiu falta do quê? O que é que te preenche? Para que você possa entender como é que você vai dar seus passos, né? Por que eu vou olhar para você? Eu não fui com a cor dos teus olhos, vou cancelar você, vou falar mal, vou não sei o quê, vou deixar você mal. Por quê? Por que eu vou na internet, eu vou jogar um texto para deixar você mal, para que ela possa ir lá, falar mal de você, o outro vai lá, fale mal de você, e você fica acuado. E acuado, até ratos atacam. É isso mesmo. Você falou muito sobre o medo, né? E o medo, ele atrapalha as emoções, né? O relacionamento pessoal. Sim. Isso interfere tanto no nosso dia a dia, porque às vezes a gente tem um certo comportamento, porque já tem um dia super carregado, e aí no tratamento com o outro a gente machuca, e a gente não está fazendo mal só ao outro, a gente está primeiramente fazendo mal a nós mesmos, né? Exatamente. Então, diante disso, eles... Claro, com esse contexto de pandemia, muitas pessoas em casa, né, passou uma certa temporada de home office, teve lá as suas emoções em casa, as suas atividades rotineiras, e agora a gente está voltando para o mercado, né, presencialmente. Então, o que fica, né, e o que ficou, e o que ficará
para nós, para as próximas gerações também, né? Então, assim, que de dica você pode dar para essas pessoas que estão voltando ao mercado de trabalho em relação ao foco, autoestima? Olha, eu diria que nós precisamos, antes de qualquer coisa, nós precisamos nos conectar com nós mesmos, tá? Se você tiver uma religião, se conecte, eu me conecto com Deus, tá? Nós precisamos dessa reconexão. Algumas pessoas ficaram em casa, até tiveram essa oportunidade, mas outras não. Porque você, quando está num meio onde você só escuta coisas ruins, notícias ruins, que fulano morreu. Antigamente as pessoas morriam do mesmo jeito que morrem hoje, só que eu não sabia. Morria um parente seu, eu não sabia. Hoje eu sei. Hoje eu sei que morreu seu parente, eu sei que morreu o parente dele, eu sei que morreu o vizinho, eu sei que morreu não sei o quê. Antes, as pessoas morriam, mas eu não sabia. E nós não temos uma ligação, uma conversa muito boa com a morte. A gente chega aqui pensando que vamos viver eternamente. E aí quando a gente, morreu, meu Deus, qual é o meu número? Será que está perto do meu? Nossa, e se eu pegar esse vírus, eu morro também. Então, são essas informações que fazem com que a minha ação hoje, voltando a ter contato com pessoas, voltando a estar nas filas, a estar no trânsito. Essa semana, eu saí, eu digo, meu Deus, como assim? Eu saía daqui para cá, fazia em tantos minutos. Agora está cheio de carro. Claro, não tinha ninguém na rua, né? Então, você vai voltar a conviver com o que você tinha antes, com o trânsito, com as filas, com as pessoas correndo, com as pessoas voltadas para o seu trabalho. Causa esse estranhamento, né? Exatamente. É como se você não tivesse vivido, mas está tudo aqui. Então, nós precisamos, nesse momento, entrar em contato com nós mesmos, entender que eu, em contato comigo, eu vou ser melhor. Eu, em contato com Deus, que me dá força, que me dá sabedoria para olhar pela janela da minha casa, para olhar o outro, entender o outro. Nem todos os dias a gente vai entender o outro, é fato. Tem dias que você Às não vezes a gente não vai. entende nem nós mesmos, né? Quem dirá o outro. Exatamente. Então, vai ter dias que, infelizmente, alguém vai ser pisado pelo seu pé, porque nem todos os dias nós estamos com a mesma leveza. Agora, qual é importante? O que é importante? Se eu pisei no pé de alguém, eu entender que ali tem um pé de uma pessoa e que eu não posso sair naquele ritmo. Eu volte, eu peço desculpas, eu peço perdão. Se for o caso, eu converse com essa pessoa. Agora, não dá para a gente estar com o escudo protetor, se protegendo das pessoas, fazendo com que as pessoas se sintam mal, porque eu não estou bem, né? A gente precisa entender que vai sempre existir alguém chorando e vai sempre existir alguém sorrindo. E nós vamos estar sorrindo com os que sorriem e chorando com os que choram. Isso faz parte da nossa vida. Precisamos entender que a vida, ela é cíclica e ela é movimento, ela é o ar no meio. Observe uma floresta e quando o vento passa, as folhas se balançam e é uma dança. É a vida. Nós estamos nesse movimento e nós precisamos dar continuidade a esse movimento. Nós temos filhos para educar, para deixar pessoas decentes para esse mundo. Não é que mundo vão deixar para o meu filho, não. É que filho você vai deixar para o mundo. É um filho egoísta? É um filho que não aceita nada? É um filho que não quer trabalhar? É um filho... Que filho você está deixando? É um filho que não é um amigo? O que é que você está deixando? O que é que você está ensinando para o outro? O que você está ensinando? Nós estamos o tempo todo ensinando alguma coisa a quem quer aprender, tá? Eu sempre falo que nós somos exemplos para quem quer exemplo, tá bom? Se você não quiser exemplo, eu não vou ser exemplo para você nunca.
Mas se você quiser, aí você pode me olhar com bons olhos e falar, nossa, olha, ela está conseguindo sair de casa, ela está conseguindo trabalhar, ela está conseguindo ir ao shopping, ela está conseguindo ir a um parque. Então, eu posso, nesse momento, ser exemplo. Mas se você não quer exemplo, eu posso fazer o que eu quiser. Você nunca vai olhar com bons olhos. Isso é tão orgânico, né? Quando a gente tem esse tipo de posicionamento social, familiar. Sim. E as pessoas te veem como um exemplo mesmo, né? Eu acho que é isso. E o que a gente sempre tem que deixar são as boas ações, né? Bruno. E essas boas ações, gente, tá no dia a dia, nas pequenas coisas. Nas pequenas. Não espere grandes ações, nas pequenas. É acordar sorrindo, tá? É dar um bom dia. São as pequenas gentilezas. Que fazem toda a diferença. Sim. Né? Às vezes as pessoas, elas estão tão doídas e nesse momento com tanto pânico que elas têm medo de pequenas gentilezas. E eles, eu tenho até digamos assim, um testemunho a respeito disso aí, porque na minha casa a gente preza muito essas coisas. Obrigado, com licença, sabe? Coisas assim que hoje em dia a gente vê que a cada dia, e ainda mais depois dessa crise, tem se extinguido, né? Se acabado. E eu noto que às vezes quando eu uso dessas pequenas palavras, tem pessoas que se assustam comigo. Por que você é assim? Sabe? Se irritam comigo porque me acham polido. Mas não é uma coisa básica que todo mundo deve ter para manter um equilíbrio social de respeito. É por isso que, na minha opinião, na minha humilde opinião, não está havendo tanta concordância entre as pessoas, né? Todo mundo está se estranhando. Isso é um processo, é um dever diário, né, que cada pessoa tem. Pois a gente agradece a sua participação aqui no programa. Seja muito bem-vinda quantas vezes você quiser. Espero que você volte sempre. Mas muito obrigada. Eu que agradeço, tá? E eu quero dizer apenas que as pessoas busquem aquela gentileza genuína que está no coração de cada um. Essa gentileza genuína que você tem, cada um de nós temos. Só precisamos colocar em prática, entender que o nosso vizinho, que o outro, não é seu inimigo. Ele é uma pessoa que pensa diferente de você. Nós não precisamos cancelar pessoas, nós precisamos amar pessoas, amar de verdade. Com tudo que ela tem e lhe pertence. Não é porque a pessoa é perfeita, mas é porque ela está vivendo um outro momento e você também. Então, que a gente possa, nessa unidade, que a gente possa caminhar, para que a gente possa voltar à nossa rotina em harmonia e em paz. Obrigado, Erlis. Eu também fiquei muito feliz com a sua presença aqui, as suas palavras, né? E palavras são chaves que abrem portas, né? E sim, tudo que você falou foi de muito valor, né? Quem guardar no seu coração vai frutificar, né? Obrigada. Toda semana apresentamos organizações que fazem um trabalho importantíssimo. E para esse trabalho ter continuidade, é preciso lembrar que eles vivem de doações, como é o caso da Vinha de Luz. Desde 2014, a Casa Vinha de Luz, localizada em Caucaia, aqui mesmo no Ceará, de forma gratuita, oferece oportunidades através da arte para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, eles atendem em média 70 crianças e têm a música como meta principal, onde desenvolvem oficinas voltadas para a arte e cultura, como curso de flauta, violão, balé, dentre outros. Paralelo a isso, cursos práticos com as mulheres são oferecidos, tendo em vista a geração de renda no sustento de suas famílias. A instituição passa por um processo de reforma para ampliar ainda mais as oportunidades. Mas para que continue dando certo, é preciso que você colabore e faça parte dessa transformação. Apadrinhe você também. Conheço demais o trabalho da Vinha de Luz
E realmente é uma instituição incrível que tem transformado a vida da comunidade. Exatamente, mas infelizmente, Leicão, nosso programa está chegando ao fim. Semana que vem tem mais. O nosso agradecimento especial à Neide Costa, que é uma de nossas parceiras aqui do programa. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima. Acesse nossas redes sociais e confere tudo que rola na casa de Vovó Dedé. Espero vocês e até o próximo programa. Terminamos o programa de hoje com uma música maravilhosa, como Nossos Pais, de Belchior, interpretado lindamente por Elis Regina. Um beijo para vocês. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida.